Olá, tudo bem? Turma do segundo ano, aqui é a Prof. Rafa e hoje a gente vai dar início então à nossa primeira videoaula com conteúdo do quarto bimestre. Esse bimestre vai ser bem interessante, eu tenho certeza que vocês vão adorar, porque a gente vai trabalhar um pouco sobre os sons, certo? Lá na primeira página da nossa apostila, a gente tem o título do nosso capítulo 4, que se chama Mistura de Sons. Nesse capítulo, a gente vai refletir sobre a origem dos sons que nós ouvimos aí no cotidiano. A gente vai também criar sons bem interessantes, vamos registrá-los também por meio do desenho. A gente vai ter desafios bem legais aí pela frente. Para começar, lá na primeira página da apostila, a gente tem uma imagem que está representando alguns músicos em uma cidade. Vocês podem observar. Para quem não tem apostila, ó, pode dar uma olhadinha aqui na imagem. A gente está vendo lá uma cidade, tem alguns músicos, eles estão tocando, algumas pessoas estão observando, tem pessoas passando, as lojas estão abertas. E se a gente pudesse imaginar os sons que a gente está ouvindo ali, a gente com certeza estaria escutando a música que esses músicos estão tocando e também todos os sons que estão acontecendo ali naquele momento. Carros passando, pessoas falando, cachorros latindo, propagandas, enfim. Algum de vocês já presenciou uma cena parecida com essa aqui na nossa cidade? Quando a gente está passeando lá pelo centro da cidade de Curitiba, a gente pode observar também muitos artistas de rua trabalhando com música, com performance. Em determinado momento, a gente percebe que as pessoas elas param ali para ouvir, para contemplar aquela música. E naquele momento, todo aquele ambiente que está acontecendo, todos aqueles sons que estão acontecendo no ambiente, eles estão de alguma maneira interferindo lá na música. Então, enquanto eles estão cantando, tem o caminhão passando, tem a pessoa conversando, uma pessoa passa tossindo, um cachorro passa latindo, um passarinho passa fazendo o seu som, o pipoqueiro passa vendendo a sua pipoca, enfim. Existe uma interferência enorme de outros sons ali naquele mesmo ambiente. Essa interferência de outros sons, para o Murray Schafer, essa figura chamada Murray Schafer, ela criou o conceito que nós chamamos de paisagem sonora, certo? A paisagem sonora é a junção de todos aqueles sons que estão interferindo naquele mesmo ambiente. Então, enquanto eu tô gravando esse vídeo aqui para vocês agora, por exemplo, tem bastante som de vento lá fora. A minha filha tá brincando lá na sala, assistindo o desenho, então eu tô escutando o barulho dos brinquedos que caem no chão, dos pezinhos dela correndo pela casa e também do desenho que ela tá assistindo. Agora mesmo passou uma criança ali fora fazendo barulho, os passarinhos estão tocando, então existem vários sons que estão compondo a paisagem sonora da minha casa nesse momento, além da minha fala. E eu tenho certeza que aí na casa de vocês também tem uma paisagem sonora. E o exercício de hoje é que a gente identifique, então, as paisagens sonoras. Esse moço, o Murray Schafer, ele era um compositor e um educador canadense muito importante e ele enxergava o mundo como uma grande composição musical. Ele criou esse conceito de paisagem sonora que envolve a percepção do universo sonoro num todo de um ambiente. Então, todas as interferências, tanto dos sons que vêm de fora para dentro, quanto de dentro para fora, compõem essa paisagem, seja ele real ou fictício. E aí, ele diz que a combinação desses sons é a paisagem sonora. Então, eu gostaria de fazer para vocês algumas perguntas que ele fez nos estudos que ele criou e que ele desenvolveu. Quais sons deveriam ser eliminados do nosso ambiente?
Aqui na minha casa, eu não gosto muito do barulho que o secador de cabelo faz. Eu adoraria que o barulho do secador de cabelo fosse eliminado. Quais merecem ser conservados e protegidos? Eu adoro o som dos passarinhos, do vento. Enfim, existem vários sons que eu acho que a gente tinha que conservar. E você? O que você acha? Quais sons deveriam ser criados, por exemplo? Então, ele diz assim, que é possível dizer que seria ótimo que todos os sons ruins, esses de barulho de máquina, barulho de motor, eles fossem eliminados e os sons que são bacanas, felizes, alegres, fossem conservados. Os passarinhos, as músicas, a voz daquelas pessoas que a gente ama, falando com a gente, uma conversa, um diálogo, enfim. Os sons alegres e criativos poderiam ser criados para, por exemplo, substituir sons que causam um certo desconforto na gente, como o som das buzinas e das sirenes. Imagina isso, o nosso carro, ao invés de ter uma buzina, tocasse uma linda melodia, por exemplo. É uma ideia bem interessante, não é mesmo? Então, pessoal, eu gostaria que na aula de hoje vocês observassem a paisagem sonora aí da casa de vocês. Depois que vocês fizerem essa observação, vocês vão fazer a atividade da página 5. Lá na página 5, vocês vão escrever. Vocês vão desenhar o ambiente mais barulhento que vocês já estiveram hoje e o ambiente mais silencioso que vocês já estiveram, certo? E aí, na página 2, a gente vai finalizar com uma atividade que é a seguinte. Vocês vão ficar bem quietinhos. E vocês vão, por 1 minuto, ficar em silêncio total. Veja aí no relógio do seu celular, no cronômetro, pede ajuda de alguém para cronometrar o tempo. Vai ficar em silêncio absoluto e extremamente atento, observando todos os sons que vocês estão ouvindo. Pode ir anotando os sons e depois vocês vão registrar aqui todos os sons que vocês ouviram. E aí, depois que vocês registrarem, colocarem todas as anotações dos sons que vocês ouviram, vocês vão circular com lápis vermelho os sons que incomodaram vocês. Por exemplo, passou uma pessoa buzinando, um barulho de um motor de um carro muito alto, não sei. O som que passar aí. E com lápis verde, vocês vão circular os sons que foram agradáveis para vocês, certo? Então, fica aí essas duas atividades para a aula de hoje, da página 5 e da página 6, ok? Um grande beijo a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau!